Conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias consecutivos. O papo de hoje aqui é com a Bruna Azevedo, que fez isso no nicho de moda feminina, que está no subnicho de moda feminina sob medida. Oi, Bruna! Tudo bem? Tudo jóia. Você fala de onde hoje? De Goiânia. Tudo jóia. Então tá bom. Em que nicho de mercado você fez seus R$100 mil em 7 dias Moda sob consecutivos? medida. Focado para costureiras que empreendem com moda sob medida. Empreende com moda sob medida. E como é que você me conheceu? Como é que começou toda essa história? Eu te conheço desde aquela época, se eu não me engano, é de 2010, 2012. Você nem morava no Brasil ainda e postava vídeo correndo bem cedinho. Você lembra disso? Bom dia, empreendedor! Aqui é o Érico Rocha e hoje é um dia... Eu lembro. Desde aquela época que eu te sigo. E aí eu seguia muito, porque eu tenho meu ateliê de vestido de roupa sob medida, eu tenho o meu curso e também tenho meu ateliê. Na época eu tinha só o meu ateliê e eu tava ali fazendo ele dar certo e eu gostava muito dos seus conteúdos, postava lá um conteúdo por dia, né, e tal. Gostava muito desses conteúdos. E aí chegou um momento, eu acho que assim, é uma das coisas que eu mais me arrependo na vida, que eu fiquei assim, não aguento mais ver vídeo do Érico. Abri o Instagram, abri o YouTube, tava lá. Olá, meu nome é Érico. Eu falei, vou parar de seguir o Érico. Chega. Isso é... Aí aquelas coisas, né? Não, isso aqui não é pra mim agora, deixa eu dar um tempo. Parei de seguir nesse meio tempo ali e fui focar no meu ateliê. Nesse meio tempo, eu tive um problema de saúde porque a rotina de trabalhar com costura, quando a gente não trabalha com estratégia, ela é um pouco pesada, você pode cair na questão de ser vista como uma opção mais barata, né? E aí você não consegue ter retorno financeiro. E aí eu decidi, eu tive um problema de saúde, eu tive um derrame na artéria do olho esquerdo. Você teve um? Derrame na artéria do olho esquerdo, Que com é 28 isso? anos, e na época os médicos acharam super estranho, né? E disse que foi isso aqui para ter um derrame cerebral, chegou a ter isquemia na artéria do cérebro do lado esquerdo. E feitos os exames era estresse, né? Não tinha nada, era o tal do estresse. E eu acho que foi a primeira vez que eu tive que sair da minha zona de conforto ali, de tentar assumir um lugar de eu tenho que fazer uma coisa diferente. E assim, não dá para eu continuar do jeito que tá. Eu organizei meu ateliê e vi que era um momento de começar a ensinar, sabe? Eu vi que o que eu fiz para organizar meu ateliê talvez serviria para outras pessoas. Eu sou expert, né? E eu comecei me lançando e sendo expert. Mas enfim, falei a hora de voltar de seguir o Érico. Deixa eu. Se tem uma pessoa que vai me ensinar a fazer isso, eu queria fazer de uma forma com qualidade. Eu queria fazer com integridade, que acho que tem tudo a ver com você. E então, com responsabilidade, sabe? Então, falei, tem que ser o Érico. Comecei a seguir e tava rolando o evento, né, do Fórmula. E eu meio que falei assim, não, eu vou participar, mas eu não vou entrar. Eu vou pegar ali o conteúdo do Érico que ele vai disponibilizar, eu vou tentar fazer sozinha. Não vou entrar até porque eu não... Pode falar. Não, eu vou fazer uma pausa Tá. aí, porque uma, existe um padrão aí, né? Uhum. E esse padrão faz sentido. Eu vou assistir às aulas, mas eu não vou entrar. O conteúdo é suficiente. E não se culpe, pensa É. quase todo mundo. E assim, fórmula, isso, a gente está falando em que ano que isso aconteceu? 2021. 2021. E é uma coisa que é difícil, às vezes, de cá entender, apesar de saber que é supernatural. Porque assim, quantos anos você demorou para aprender essas paradas de ateliê? Nossa, Processo. por Então, assim, muito tempo. acontece com muitos experts que eles Uhum. falam assim: eu vou fazer, eu vou aprender, mas não vou pagar o curso. Eu vou fazer na faixa, para que depois eu consiga vender meu curso. Sim. É um pouco inconsistente, porém faz sentido. Porque às vezes o conteúdo gratuito dá a impressão que é o suficiente. Então, assim, eu queria. Agora que você já passou por tudo e você consegue olhar para trás com um olhar mais de analítico, o que te parava
de Então, não foi o que aconteceu, né? Mas aquele momento, você ainda tem esse momento que você consegue congelar e falar, cara, o que estava passando na minha cabeça era isso. sabe o que que eu vejo? Às vezes a gente tem uma insegurança com si mesmo, sabe? Eu tive muitos problemas de acreditar em mim mesma. Então, a ideia, e que no próprio evento eu já cheguei à conclusão que não dava, era que o buraco era mais embaixo, que a gente pensa assim, deixa eu criar confiança em mim primeiro, deixa eu tentar aqui sozinha, para aí depois eu investir nisso, né? Para Ah, depois eu ver que eu dou conta, aí eu investo nisso. e aqui vem uma pausa didática para todo mundo. Existe, é interessante. O problema, no caso, ó, para alguma pessoa comprar, ela tem que acreditar que o método funciona, que o produto funciona, tanto o meu quanto o seu. Uhum. Depois ela tem um pouco de acreditar em mim, naquele que dá o método, né? Tipo, nos valores dele. Essa parte, você já acreditava que funcionava, que você estava voltando. Sim, Você acreditava em mim, já. porque você, aqui nessa live, você já tinha voltado. Ah, eu queria um cara com seus valores, com Uhum. seu histórico, mas faltava acreditar na última É. variável, né? E Que eu acho que é o que mais impede às vezes, né? eu acho que é o mais impede. E é acreditar em você. E nesse processo, na cabeça das pessoas, elas falam assim: pô, eu vou tentar para ver se dá certo. Ó, não por causa do Érico. No caso, às vezes eles falam por causa do Érico, tá? Às vezes por causa do método. Mas nesse caso, eu vou tentar não por causa do Érico, não por causa do produto, mas por causa de mim. Eu sou assim, eu cresci assim, eu tenho essa condição, eu tenho essa limitação. E é uma situação difícil. Por quê? Quando ela não tem o curso completo, Sim. aí que ela tem menos chance. Mas enfim, você entra lá, na própria maratona, no lançamento, e você. E aí, você tenta fazer com gratuito ou você tenta. Não, assim, eu comecei no primeiro dia de evento, eu falei, eu não vou comprar, não vou comprar. E aí, segundo dia, e se, né? E como é que eu poderia fazer isso aqui dar certo? E aí, terceiro dia, eu já tinha certeza, assim, é uma coisa que às vezes a gente não leva em consideração, é que quando a gente faz sozinha, procrastinar é muito fácil, né? Procrastinar é muito fácil. A gente começar uma coisa nova, eu ia me lançar, sabe, expert e lançadora, procrastinar é muito fácil. Então, se eu não tiver um norte, um para onde eu vou, a probabilidade de eu ter desistido era muito grande. Eu entendi isso no evento, sabe? Eu entendi a importância de que eu tinha que estar acompanhada. Que eu, realmente, como eu falei, o buraco era mais embaixo, não era uma coisa ali de eu, com 4 aulas, conseguir. E aí eu entrei na fórmula, e comecei a lançar, me lançar. Eu passei pelo menos uns 2 anos me lançando. E aí, como é que foi? Assim, eu tive que aprender muita coisa, né? A parte de ser lançadora não estava na minha cabeça. Mas eu sempre tive na minha cabeça, do primeiro momento que eu entrei, que eu nunca parei de lançar. Então, eu sempre assim, eu entendi que. Eu acho que quando a gente vê de fora, a gente não entende, mas o lançamento é eu coletando dados para alinhar o que eu sei que eu ensino que é de valor para atrair quem está precisando daquilo. E a cada lançamento que eu faço, eu tô colhendo esses dados para conseguir alinhar cada vez mais essa mensagem. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. O primeiro desafio ali, inicial, não foi nem com a parte de me lançar, foi com a parte de aparecer, de fazer live. Eu trabalho com costura, então eu atendo as minhas clientes em horário marcado. É uma profissão solitária, a gente fica aqui costurando na nossa. Então, eu nunca tive. Até quando eu ia fazer ali a divulgação do meu ateliê, era disfarçado, sabe? Era sem aparecer e tal. Fui lá começar a fazer live. Nossa, eu ficava tão nervosa. E parecia que tudo conspirava ao favor de dar o contrário, sabe? De dar ruim. Porque era internet que caía, eu acho que eu atraía, assim, as coisas. Era a energia que caía. E aí eu sabia muito bem o que eu tinha que falar, mas colocava uma câmera na minha frente. Parecia que esquecia até o nome. E começa aquela coisa, né? Eu acho que é muito interna da gente, que vem muito do acreditar em si mesmo. Eu fazer live para pouca audiência, para 2 pessoas, uma delas minha irmã, sabe? Então, e o que os outros vão pensar de mim, sabe?
E aí, o primeiro desafio eu acho que foi ali, sabe? Realmente, assim, de eu pensar e falar assim, onde eu fui amarrar meu jegue, né? Mas já que eu amarrei, agora eu vou ter que fazer. E aí lá no Fórmula vocês até indicam, né? Fazer 2 lives por semana, pelo menos. E aí eu decidi fazer, anunciar para minha pouca audiência que eu ia fazer live 2 vezes na semana. Coloquei data, coloquei horário. Acho que assim, de uma forma, eu fazia um compromisso com os outros e fazia um compromisso comigo mesma, né? E passei, venci esse desafio. Hoje a gente faz live todo dia, se precisar, não sei. E hoje é difícil? Não. Hoje é natural, suposto. Eu suponho. Hoje eu sinto falta quando eu não faço, sabe? Hoje é muito. E aí eu acho que é uma primeira coisa que a gente às vezes não vê, sabe? É o impacto do processo, assim. Às vezes a gente foca muito ali no resultado, mas esse processo que eu vivi, de não ser a pessoa que desiste, sabe? De que eu passo por uma coisa, um desafio, e falo, vamos lá, né? Tem que fazer, vamos fazer, vamos buscar a melhor maneira de fazer, me transformou nessa pessoa assim que eu entendi. Nesse primeiro exemplo, por exemplo, da live, eu entendi que eu poderia fazer ali o que eu quisesse, sabe? Eu venci esse desafio, sabe? Vamos para os próximos. E assim foi até hoje. Nossa, e aqui eu vou dar algumas dicas, aproveitando essa deixa que você deu. Que a maioria das pessoas, elas pensam que a excelência, ela tende a ter uma forte influência do talento. E eu não estou falando que não tem. Tem pessoas, eu lido com centenas de alunos, né? Centenas de ciência, milhares de ciência. Mas no campo estatístico da coisa, ela não, ela não tem muito a ver. Porque senão poucas pessoas fariam 6 em 7. Aqueles que têm mais talento, nasceram para isso. Aqueles que na festa de aniversário de criança adora que canta parabéns para eles, né? Eu odeio, eu sempre odiei. Eu não queria aparecer. Uhum. Então, mas espera aí, se não vem ali, e vai parecer papo de coach, mas agora eu acho que aqui a gente tem um exemplo. A frequência, ela vem antes da excelência em 90% dos casos. Então, Uhum. no caso, você se comprometeu com uma frequência. Naquele seu primeiro momento, era uma frequência de 2 vezes por semana. Ah, podia ser uma frequência de 1 vez por ano? Podia, mas 1 vez por ano é pouco demais, né? Tem um amigo meu que falou que ia pra academia e não emagrecia, né? Eu falei, meu, tanto você come, brincando com ele, né? Ele tava comendo um hambúrguer com um milkshake. Então, assim, pô, não era só um hambúrguer, né? Era um milkshake. Eu brincando com ele, pô. Eu falei assim, ah, que nada, Érico. Eu tenho um biotipo diferente, eu engordo de lemenu e eu vendo o milkshake na minha frente. Eu falei, não, cara, vai, sei lá, será que é isso mesmo? Aí a avó dele falou assim, você não fala mal dele, não. Vai falar o nome, não, pra não. Claro. Esse menino vai pra academia toda segunda. Entendeu? Eu sou testemunha disso. Então, assim, frequência vem antes de excelência. A gente não está falando de uma frequência absurda no começo. Na verdade, quanto mais frequência, mais rápido. Uhum. Mas a gente estava pedindo uma frequência de 2 vezes por semana, né? Então, e aí você, nessa frequência de 2 vezes por semana, você foi caindo, e aí você vai frequente, vai ficando frequente. Com a frequência vem segurança. Uhum. As pessoas se sentem muito seguras de fazer vídeo. E se sentiriam muito inseguras de dirigir um carro se nunca tivesse dirigido na vida. Eventualmente, a gente vai fazendo com tanta frequência, nem todos nós somos um Ayrton Senna, a maioria não somos, mas a gente, pô, no final das contas, tem gente que está fazendo isso, dirigindo o carro com o celular do lado. Não devia nem estar olhando e está olhando. Batendo papo, olhando, sabe-se Deus o quê, trocando a música. Então, assim, a gente se tornou seguro em dirigir. E a mesma coisa nos vídeos. Ela vai tender a ser difícil para a maioria de nós, porque não treinamos isso no ensino fundamental. Não sei se Uhum. devia ou não, mas não treinamos falar em público frequentemente no ensino fundamental. Logo, quando a gente vai falar em público, a gente tem mais medo disso que de morrer. Tem gente que fala disso, eu prefiro. Então, só que aí você vai criando frequência, aí vem a excelência. E é uma coisa muito interessante que eu não tinha nem pensado, é que depois faz falta. Uhum. Aquilo que você Exatamente. mais tinha medo, você sente falta disso. Vira um Então, hábito, né? para vocês que estão assistindo, digo alguma coisa. Algumas coisas menos técnicas de lançamento, mas já que a gente entrou nesse negócio, fala o seguinte: se você me diz os hábitos da pessoa, eu digo quem ela é ou será.
Vamos pensar na saúde? Me diz os hábitos dela. Hábito, não a exceção. Não o que ela faz entre o Natal e o Ano Novo. É o que ela faz entre o Ano Novo e o Natal. Você me diz isso e eu diz quem ela vai se tornar. E na saúde é assim. Na costura, imagino que deve ser assim também. Então, você precisa criar hábitos. Algumas. Eu acho que tem um livro da minha vida, não sei se nem está aqui. Deve estar no meu escritório. Um dos livros mais importantes da minha vida. O Poder do Hábito. James Clear. Eu já tinha lido outros livros mais técnicos, né? Esse aqui, ó. Não é nem o Poder do Hábito. Esse aqui é mais técnico, chama O Poder do Hábito. Esse aqui, cara, é muita ciência, é muito tudo. Comecei a entender um monte de coisa, mas não consegui aplicar na minha vida, tá? Sem querer desmerecer o ator, se estiver assistindo. Charles Duhigg. Aí tem Hábitos Atômicos. Esse é mais prático. E quando eu comecei a descobrir o Hábitos Atômicos, eu descobri acho que 2000, lá na pandemia mesmo. Minha vida, ó, foi muito mais fácil. A criação de conteúdo ficou mais fácil. Algumas coisas que eram mais difíceis para mim ficaram mais fáceis. Então tá aí um livro que vocês devem ter, O Poder do Hábito. Mas, e algumas coisas são hábitos de vocês. Terça-feira, às 9 horas da manhã, eu publico um reels de conteúdo denso. Devia estar no seu hábito. Você não devia estar esperar o Instagram botar esse pop-up na sua frente. Você devia estar vendo. Inclusive, recomendo também para você, Bruna, tem muito conteúdo lá que é denso, ele vem de análise de lançamento, né? São sacadas que a gente teve analisando mentorados, que deram resultado, que a gente acompanhou por um certo tempo para conseguir o resultado, para ver o resultado, né? Porque a gente acompanhava de perto. Então, esse aí acontece segunda-feira, às 9 da manhã. Tá aí um hábito legal. Mas aí você foi ficando mais confiante. E quando veio o seu primeiro 6 em 7? Meu primeiro 6 em 7, ele veio esse ano. Eu vivi uma escadinha ali, assim, até chegar nele. O primeiro, eu acho que eu investi uns 500, voltou 3 mil. Um antes de eu fazer o 6 em 7, eu investi 7, voltou 90, assim, foi um quase 6 em 7 muito bom. E aí agora a gente chegou investi 20, voltou 109 no nosso 6 em 7. E agora? Isso foi em abril agora? Foi em fevereiro. Que massa. E desde então você fez algum outro lançamento ou 6 em 7? A gente, nesse agora de maio, fechei carrinho tem pouco tempo. Também chegamos. Nossa, que massa. Então aprendeu, né? Uhum. Que massa. Show de bola. A gente falou de várias dicas entre o que eu fui pescando da sua jornada, que fez sentido eu frisar. Mas assim, aquilo que você estava sentindo naquele ano, muitas pessoas vão sentir e algumas delas vão querer começar essa jornada. Que dica você daria para elas? Ou talvez que dica que você teria dado para você? Pode ser a mesma coisa, tá? Que você acredita que generosamente vai fazer a diferença para elas chegarem aos 6 em 7, no caso delas, mais rápido. Primeiro, eu acho assim, a gente às vezes confia no processo, né? Mas eu vejo, na minha história, eu vejo um pouco diferente. Acho que a gente precisa viver o processo. A gente às vezes espera a confiança como um sinal para fazer as coisas, né? E, ao meu ver, eu acho que raramente, quando eu vou decidir fazer uma coisa nova que eu nunca fiz, raramente eu vou me sentir 100% confiante, sabe? Vai vir dúvida, vai vir receios, eu vou ter que quebrar um monte de coisa na minha cabeça, de desculpa, eu vou ter que sair da zona de conforto. E a última coisa que eu vou me sentir é 100% confiante. Só que a confiança, eu acho que ela vem muito desse caminho, sabe? A gente se movimentar. Então, vive o processo, a gente vive o processo. Quando a gente vive um processo que primeiro é direcionado, né? Você não tá igual barata tonta ali andando em círculos. O resultado vem mais rápido e a minha confiança vem mais rápido, né? E hoje eu consigo ver, assim, por ter vivido esse processo, que eu consigo ter ali dentro, internamente, uma coisa menos superficial de, nossa, você consegue, Bruna, vai lá e você consegue, mas uma coisa mais, uma confiança mais silenciosa e natural de que não tem nada que eu invente de fazer que eu não vou conseguir. E essa confiança eu só ganhei porque eu vivi esse processo, sabe? Sem confiar, sem ter certeza se eu ia dar conta, sabe? Nossa, essa é interessante. Eu já fiz muitas dessas entrevistas, umas 400, inclusive, mas eu nunca vi essa dica. E parece interessante. Eu quero expandir ela um pouquinho.
A palavra viver o processo. Vamos tentar. Tinha um professor de matemática minha, lá da oitava série, que ele falava assim: um dos jeitos de você explicar o que é tentar explicar aquilo que não é. Então, assim, vamos tentar explicar o que é viver um processo, talvez explicando o que não seria viver um processo, que parece que é. Não sei. Então, vamos lá. Se você tá vivendo, se você não está vivendo o processo, como é que é a vida? Eu acho que quando No a caso gente... perdão, num contexto de fórmula, né? Tá bom. Quando a gente não está vivendo o processo, eu acho que fica muito mais fácil ser refém aos desafios, sabe? Aos medos. Então, eu acho que a gente fica muito mais travado, muito rígido, enquanto as situações vão acontecendo. Então, assim, Tipo o quê? Me dá um exemplo, eu assim, já talvez. tive a única vez que eu fiz 0 vendas no lançamento. Eu sempre tive muito na cabeça de cada lançamento, bora lá, deixa eu descobrir o que aconteceu e tal. Nesse específico, foi o primeiro que eu fiz 0 vendas. E ele caiu bem num dia onde um gatinho meu faleceu. E aí, nossa, gente, naquele dia eu chorei igual criança, assim, juntou as 0 vendas, o peso das 0 vendas e o gatinho que faleceu, eu chorei igual criança. No outro dia, precisava fazer recuperação de vendas, eu era a minha lançadora. Então eu falei, não, chega agora, bora descobrir o que aconteceu. Na recuperação de vendas eu consigo descobrir muito o que aconteceu. E eu acho que quando a gente não vive o processo, ali naquele momento eu desisto, sabe? Ali naquele momento eu falo, eu tenho motivo para ficar deitada a semana inteira no sofá, sabe? Vou me permitir fazer isso. Então eu acho que quando a gente não vive o processo, a gente não fica com essa curiosidade pelo deixa eu descobrir, sabe, curiosidade pela vida, deixa eu descobrir o que rolou e melhorar no próximo. Nossa, inclusive, tá aí uma dica mais técnica, né? O que é recuperar as vendas? É você, eventualmente, perguntar para aqueles que tem vários jeitos, né? Mas assim, um pouco mais complexo que isso. Mas vou explicar de uma maneira mudando. É você perguntar para algumas pessoas, cara, por que você não comprou? E aí, algumas coisas vão ser óbvias. Ah, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, né? São as objeções universais. Mas às vezes alguma coisa que você falou que você não quis falar, que você não transmitiu. Então, o processo de recuperar a venda é um processo de aprendizado muito grande. Cara, e ainda mais ser zero. Zero é um número muito cabal. Acho que para você fazer zero, zero, zero vendas é até difícil. É mais fácil você fazer uma do que fazer zero. Né? Por quê? Porque, enfim, você tem que desagradar todo mundo, né? Todo mundo é uma coisa desagradável na palavra. Uhum. Mas é interessante isso. E E aí, aí, como você está vivendo o processo, você fala assim, cara, deixa eu ficar curioso. Eu tinha todos os motivos para entrar num processo, eu não sei se eu quero usar a palavra depressivo, que não é depressão, mas é um processo de luto. sim. Quem nunca entrou no luto, processo de luto no lançamento, né? Nossa senhora. Então, é um processo, o empreendedorismo é isso, você não ganha sempre, né? É como um campeonato de futebol, você não vai ganhar todos. Eventualmente você ganha mais que perde, e eventualmente você vai ficando melhor, eventualmente os jogos vão ficando maiores, e aí você vai aprendendo, deve ser a mesma coisa com costura, né? Você não deve Sim, acertar todas, não sei, não imagino que mesmo. não. Não mesmo, Não. acontece. E às vezes, se você acerta, você não está crescendo, né? Você não está tentando uma coisa nova. Interessante. Muito boa dica mesmo. E ó, Bruna, obrigado demais Eu que agradeço, pelo seu Érico. tempo, pelo seu 6 em 7. Acredite ou não, isso faz um bem danado para mim também. Eu sou professor, né? Eu quero ver esse sucesso e saber que agora não tem como desver. Que você já fez um. Posso falar uma última coisa? Pode. Eu acho que para quem está às vezes assistindo, às vezes a gente fica muito com essa coisa de, né, deixa eu chegar no 67, isso tá tranquilo, isso é ótimo. Eu acho que é o nosso norte ali para onde eu quero chegar. Mas a gente até se colocar nesse lugar, eu como expert, né, tô falando como expert. Eu me vejo hoje como um canal e lançar me deu a ferramenta para trazer isso para as outras pessoas, sabe? O que você faz impactou o que eu faço e o que eu faço impacta as minhas alunas, sabe? E às vezes, a gente, nesse processo, a gente se descobre de uma maneira surreal, assim. Eu acho que começar a lançar para mim veio uma transformação pessoal muito grande que eu nem imaginava que existia essa Bruna, sabe? De se tornar essa pessoa imparável. Então, por isso que eu reforço assim, prestem atenção em viver o processo
de não esperar a confiança vir, a confiança vem nesse processo, porque às vezes a gente deixa de viver uma coisa ou de espalhar algo, né, de ajudar outras pessoas com o que você vai ensinar, por medo, né, às vezes achar que não é possível, que você não dá conta, e eu sinceramente hoje acho que não existe isso, acho que não tem nada que você não faça comprometido que você não consegue fazer. Até porque você já viveu um grande desafio, você provou para si mesmo, né? Exatamente. O seu próprio cérebro sabe o seu histórico. Agora, não sabia antes, mas agora sabe. Agora sabe. Cada vez vai ser melhor. Obrigada. Obrigado, Bruno, demais, principalmente pelas dicas, tá bom? Abraço. Tchau, tchau.